Bom dia, meus queridos, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos ver a regrinha novamente, tá? Rever como que a gente faz para poder fazer as divisões, tá bom? Então, antes da gente começar a falar de divisão, vamos entender e vamos verificar quais são os elementos da divisão. Então, a gente vai ter sempre um número que será dividido, que ele é chamado de dividendo. A gente vai ter um número pelo qual ele será dividido, que será o divisor. E a gente vai ter o resto, que pode ser zero, que isso vai configurar uma divisão exata. E a gente vai ter o quociente, que é o resultado, tá bom? Aqui, ó, nessa divisão que eu coloquei aqui demonstrando para vocês, deu uma divisão exata, ou seja, 12 dividido para 2. A gente vai lá na tabuada do 2, para quem não está acostumado e tá encontrando dificuldades, precisa ir na tabuadinha, tá? No caso, a tabuada do 2, ó, 2 vezes 1 é igual a 2. A tabuada sempre começa pelo zero, então, ó, 2 vezes 0 é igual a 0, 2 vezes 1 é igual a 2, 2 vezes 2, que é igual a 4, 2 vezes 3, que é igual a 6, 2 vezes 4, que é igual a 8, 2 vezes 5, que é igual a 10, e 2 vezes o 6, que é igual a 12, tá? Então, aí o número pelo qual a gente dividiu, ó, 2 vezes 6, você coloca o 6 aqui, que é igual a 12. O resultado você coloca aqui e diminui, sempre assim, tá bom? E quando o resto é zero, a divisão é exata. Nesse exemplo de baixo aqui, que eu coloquei para vocês, é só para a gente verificar uma divisão que não é exata, que seria o 15 dividido para 2. Então, a gente vai lá de novo na tabuadinha e vê qual é o número que mais se aproxima do 15. Ele só não pode ultrapassar. Então, se você for pensar bem, ó, a gente tem que continuar essa tabuada aqui, certo? Então, ó, 2 vezes 7 é igual a 14. E o 2 vezes 8 é igual a 16. Qual que eu vou usar? Eu vou usar o 14 ou 16? Eu vou usar o 14, ó, o 2 vezes 7. Por quê? Porque esse número que vai ficar aqui, ele precisa ser menor do que o que está em cima, tá? Senão não dá para diminuir. Então, 7 vezes 2 é igual a 14. Diminuindo vai sobrar 1. Então, nesse caso, quando tem resto, né, que é diferente de zero, quando é outro número, a divisão é chamada não exata, tá bom? Vamos aqui nesse exemplo, agora que eu botei aqui para baixo para vocês, para a gente fazer junto uma continha que tem lá na página 121, que é o número 4, tá? É um probleminha e tava lá pra gente dividir, 89 dividido para 5. No vídeo que eu fiz para vocês de divisão parte 1, eu já fiz a conta, mas aqui a gente vai fazer pausadamente, explicando direitinho, tá bom? Então, vamos lá. 89 dividido para 5. O que a gente tem que sempre pensar? A gente vai dividir os números por partes. Se a gente for fazer primeiro a tabuada, que eu deixei aquela já pronta pra gente fazer, a gente vai ver o seguinte, ó. A tabuada sempre começa pelo zero. Então, 5 vezes 0 é 0. Isso é uma das propriedades da multiplicação, gente. Não sei se vocês se lembram. Qualquer número multiplicado por 0 é 0, tá? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 10, 50. Tudo bem. Esse número aqui, a gente não tem como dividir ele agora, todo ele, né, 89, porque ele ultrapassa, inclusive, a tabuada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esses números por partes. Então, primeiro a gente vai, ó, dividir o 8, tá? Então, qual é o número que se aproxima de 8 lá na tabuada do 5? Vamos observar. 5 vezes 0 é 0, é pouco. 5 vezes 1... também é pouco. Mas e se eu usar o 5 vezes 2? Não é 10? Não ultrapassa 8? Então, eu não posso usar o 5 vezes 2. Eu tenho que usar o 5 vezes 1, que vai dar 5. Então, ó, 5 vezes 1, que é igual ao quê? 5. Agora, eu vou diminuir. 8 menos 5 sobra 3. 3 eu consigo dividir para 5?
Não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abaixar o próximo número, que é o 9. Aí eu venho e coloco o 9 aqui do lado do 3. 39. Vamos para a tabuada. Qual é o número mais próximo de 39 na tabuada? Ó, eu tenho o 35 e eu também tenho 40. Só que eu posso usar um número maior que 39? Não. Então, eu vou usar o 5 vezes 7, que é igual a 35. Então, eu coloco aqui, ó, 7, por quê? 5 vezes 7 é igual a 35, ó, o resultado eu coloco aqui e diminuo, tá bom? 39 menos 35, ou seja, 9 menos 5 vai sobrar 4. E aqui, 0. Então, ó, sobrou 4. Isso significa, ó, que a conta... Tem outras maneiras da conta continuar, mas não é o nosso intuito agora a gente falar sobre a divisão com decimal, tá? Então, vamos parar por aqui, que isso aqui é uma divisão inexata, ou seja, que não é exata, tá bom? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Deixei para vocês lá no módulo 2, né? Ou seja, no capítulo 5 de divisão, na página 126, tem um exercício, né? Esse exercício aqui, e a gente vai começar a falar sobre a divisão com esses números aqui, números maiores, né? E importante a gente falar sobre essa regra aqui, ó, gente, ó. Divisão com 0 no quociente. Onde que é o quociente mesmo? Aqui, ó. Aqui, tá? No dos resultados. Então, vamos entender. Lá no livro, a gente falou muito rapidamente na outra aula também. E agora eu vou explicar calmamente como é que a gente faz essas contas. 0 no quociente significa que a gente tem que usar... A gente tem que, primeiramente, pensar que a gente tem que dividir número por número. Se eu abaixo um número, eu divido aquele número. Abaixo um número e divido aquele número, tá bom? E sempre lembrando que a tabuada começa com o 0, tá? 5 vezes 0, ou 1 vezes 0, ou 2, enfim. Então, vamos começar a dividir essa criaturinha aqui. Vamos lá. 5 eu tenho como dividir para 5? Claro que eu tenho. Então, vou abaixar o 5 aqui, né? E vou colocar 5 vezes 1, que é igual a 5. Ó, 5 menos 5, 0. Beleza? Tá, mas 0 eu não tenho como dividir para 5. Então, o que eu tenho que abaixar? O 3. Beleza? Sendo que 3 eu consigo dividir para 5, gente. Por incrível que pareça, eu consigo sim. Sabe por que eu consigo? Porque na tabuada do 5 começa com qual resultado? 0. Isso significa que se eu colocar 0 vezes 5, vai dar quanto? 0. Bota o resultado aqui. Olha aqui a tabuada. 0 vezes 5 é igual a 0. 0 vezes 5, resultado aqui, 0. E agora eu vou diminuir. 3 menos 0, 3. Agora, eu com esse resultado aqui tenho como continuar? Não. Então, o que eu vou fazer? Baixar 8. 38. Qual é o número mais próximo de 38 que está lá na tabuada do 5? Vamos observar, ó. Temos aqui, ó, 7 vezes 5, 35. Eu não vou usar o 40 porque ultrapassa, então eu vou usar isso aqui, ó. Então, eu vou colocar lá. 7 vezes 5 é igual a 35. Vou diminuir e vai sobrar 3. Resto. Divisão não exata, onde tem 0 no quociente. É aquilo que a gente viu lá no livro, tá bom? Vamos para outro exemplo aqui rapidamente. 1456 para 7. Ó, eu já escrevi a tabuada aqui. Tá dando para vocês entenderem que a tabuada, se você não sabe de cabeça, você tem que escrever ela, tá? Então, vamos começar a dividir. 14 dividido para 7. Qual é o número que multiplicado por 7 dá 14? Ó, 2. Então, eu coloco aqui, 2. 7 vezes 2, 14. Boto o resultado e diminuo. Vai dar 0. Aí, agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou abaixar o próximo número. É o 5, certo? 5 é menor que 7. É a mesma regra de antes. Apesar de ser um número pequeno para o 7, a gente começa a tabuada com o 0. Então, se eu colocar aqui 0 vezes 7, vai dar 0. E eu vou diminuir. 5 menos 0 vai dar 5. Agora, eu tenho mais um número para baixar. Baixo 6.
56. Tem 56 na tabuada do 7? Claro que tem. Olha aqui, ó, 7 vezes 8. Então, eu coloco aqui, ó, o 8. 7 vezes 8 é igual a 56. 56 menos 56, 0. Divisão exata. E olha o recadinho que eu deixei aqui para vocês, ó. Tire a prova real, ou seja, a operação inversa. Se você tem dúvida disso aqui, não cai lá na calculadora, não. Como que a gente tira a prova real? A gente tem que multiplicar isso aqui, ó. Esse número vezes esse tem que dar esse. Então, vamos lá, ó. 208 vezes 7. 7 vezes 8 não é 56? Ó, 6 fica aqui embaixo, 5 lá em cima. 7 vezes 0... 0, com mais 5, 5. 7 vezes 2, 14. Olha que legal. Qual é o número que apareceu aqui? 1456. Qual era o nosso número daqui que a gente estava dividindo? 1456. Então, a nossa conta está ok, correta, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com Deus. Treinem as divisões todas. Eu não quero ninguém errando mais nada com a divisão com 0 no quociente, tá? Beijo para todos!